Pare por um momento e seja honestíssimo consigo. Você já sentiu que está à beira de algo grande, mas uma força invisível o puxa de volta? Que a vida que você sonha, com abundância, propósito e liberdade, está a um passo, mas o acesso parece bloqueado? Se a resposta é um sim ressonante, então esta mensagem é para você, e talvez seja a mais importante que você lerá hoje. Por quanto tempo mais você permitirá que a frustração, a escassez ou a sensação de quase lá sejam a sua realidade? Vivemos em um mundo que nos diz para buscar fora, mas a verdade mais poderosa reside em um lugar que a maioria negligencia, dentro de nós. O que aconteceria se você descobrisse que a chave para a transformação radical não está em ter mais, mas em ser mais? E se a prosperidade que você persegue, na verdade, anseia por encontrá-lo, esperando apenas que você sintonize a frequência correta? Este não é um convite comum. É um chamado urgente para você desenterrar a riqueza que já existe em seu interior, mas que foi obscurecida por padrões e crenças que nem sequer são seus. Prepare-se para uma jornada que desafiará tudo o que você pensa saber sobre sucesso e felicidade. Vamos juntos revelar os segredos da sua própria mente, os gatilhos que sabotam seus sonhos e as ferramentas exatas para reprogramá-los. Sua vida como você a conhece está prestes a mudar. Imagine-se vivendo com uma clareza que nunca teve, atraindo oportunidades com uma facilidade surpreendente e sentindo uma plenitude inabalável. Essa não é uma fantasia distante. É a sua autorrealização esperando para ser ativada. Este não é apenas um livro qualquer. É um manual prático para você se tornar o maestro da sua própria vida. É a promessa de que você não precisa mais lutar contra as correntes, mas sim aprender a navegar com o fluxo da prosperidade. A hora de liberar seu potencial ilimitado é agora. Você está pronto para despertar a melodia da abundância que pulsa dentro de você e começar a viver a vida que realmente nasceu para ter? O tempo de apenas sonhar acabou. O tempo de agir e transformar é este. Introdução. O despertar da riqueza. Oculta. Imagine por um instante que, desde o dia em que você nasceu, um mapa do tesouro foi cuidadosamente escondido dentro de você. Não um mapa qualquer, mas um que aponta para a sua base, para a sua versão mais abundante, realizada e plena. Por que então a maioria de nós passa a vida inteira tateando no escuro, sentindo-se incompleto ou pior, convencido de que a riqueza, seja ela financeira, de saúde ou de propósito, é um privilégio para poucos? A verdade é que fomos programados, desde a infância, por meio de mensagens sutis e nem tão sutis, absorvemos uma série de códigos de restrição. Eles se infiltraram em nossa mente, construindo muros invisíveis que nos separam da nossa verdadeira capacidade de criar e receber. Esses bugs mentais nos fazem acreditar que a escassez é natural, que o sucesso exige sacrifício extremo ou que não somos dignos de uma vida extraordinária. Você já sentiu essa voz limitante sussurrando em seus pensamentos? Chegou a hora de silenciá-la para sempre. Este livro é seu convite para embarcar na aventura mais transformadora da sua existência, a descoberta e ativação da sua riqueza interior. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma ciência precisa de alinhamento. Você está prestes a desvendar como suas crenças, emoções e palavras atuam como poderosos ímãs que atraem ou repelem a abundância. Você aprenderá a reconfigurar seu sistema operacional interno, transformando a dúvida em convicção e o medo em ação. Prepare-se para ver a vida com novos olhos. Prepare-se para desenterrar talentos e capacidades que você nem sabia que possuía. A jornada que você inicia agora com este livro não é apenas sobre ter mais dinheiro, mas sobre ser mais livre, mais pleno, mais você. É sobre ativar a melodia que sempre esteve em seu coração, esperando para ser tocada em sua totalidade. Se você sente um chamado para viver além dos limites que a sociedade ou o seu próprio passado impuseram, se anseia por uma vida onde a prosperidade flui com leveza e alegria, então continue lendo. Este não é apenas o começo de um livro, é o marco zero da sua nova realidade. Capítulo 1. As sombras da mente.
revelando os padrões de restrição. Cada um de nós carrega dentro de si um universo vasto e complexo. Nesse universo, residem sonhos luminosos e, muitas vezes, também sombras que projetam limites. Não estamos falando de forças externas malignas, mas sim de padrões internos, quase imperceptíveis, que se instalam em nossa mente e ditam a nossa percepção da realidade. É um sussurro silencioso, uma programação que, sem que percebamos, nos impede de alcançar a plenitude, especialmente no que diz respeito à abundância em todas as suas formas. Imagine sua mente como um terreno fértil, pronto para receber qualquer semente. Desde muito cedo, através de experiências, palavras ouvidas e crenças absorvidas do ambiente ao nosso redor, certas sementes foram plantadas. Algumas floresceram em segurança e autoconfiança. Outras, no entanto, desenvolveram-se como ervas daninhas, crenças limitantes sobre o que somos capazes, sobre o que merecemos e sobre a natureza da prosperidade. Essas crenças não são inatas. Elas foram aprendidas e, com o tempo, se tornaram tão integradas que parecem parte de quem somos. O problema não é a existência dessas sombras, mas a nossa inconsciência sobre elas. Elas operam nos bastidores, influenciando nossas decisões, paralisando nossas ações e distorcendo a nossa visão do que é possível. Você já se viu adiando um projeto importante, mesmo sabendo que ele poderia trazer grandes benefícios? Já sentiu uma voz interna que diz: "Isso não é para você", ou "Você não é bom o suficiente"? Esses são os ecos desses padrões de restrição agindo. Essas sombras mentais se manifestam de diversas formas. O medo do sucesso, que muitas vezes é tão paralisante quanto o medo do fracasso. A crença de que dinheiro é difícil de conseguir, ou que é algo sujo. A ideia de que você precisa trabalhar duro e sofrer para ser recompensado. Ou até mesmo a sensação de não ser digno de uma vida plena. Elas criam um ciclo vicioso. As crenças geram pensamentos limitantes, que geram emoções de escassez, que por sua vez reforçam as crenças iniciais. A profundidade desses padrões é surpreendente. Pense em como uma única experiência negativa na infância, talvez um comentário desdenhoso sobre seus sonhos ou uma dificuldade financeira severa na família, pode se transformar em um bloqueio subconsciente que o impede de aceitar a prosperidade na idade adulta. Não se trata de culpa, mas de programação. Assim como um computador que executa comandos pré-definidos, nossa mente tende a seguir os softwares que foram instalados, mesmo que esses programas estejam desatualizados ou sejam contraproducentes para nossos objetivos atuais. A verdadeira virada de jogo começa quando reconhecemos que não somos nossas sombras. Somos seres de potencial ilimitado, e essas restrições são apenas véus que foram colocados sobre nossa luz. O primeiro passo para a libertação é justamente a observação consciente. Ao invés de lutar contra esses padrões, convido você a um exercício de curiosidade compassiva. Onde eles se manifestam? Quais são os pensamentos recorrentes que o puxam para baixo? Que sentimentos eles geram em seu corpo? Por exemplo, se você tem o desejo de iniciar um novo negócio, mas se pega procrastinando ou inventando desculpas, isso pode ser uma manifestação da sombra do medo do fracasso. Se a ideia de ter muito dinheiro o deixa desconfortável, ou você sente que precisaria abrir mão de sua integridade para alcançá-lo, talvez haja uma crença arraigada de que dinheiro corrompe. Reconhecer esses sinais é como acender uma luz em um cômodo escuro. A escuridão não desaparece imediatamente, mas você pode ver onde ela está. Este capítulo não busca trazer julgamento, mas sim clareza. A compreensão de que esses padrões foram formados, muitas vezes sem sua permissão ou consciência, é o ponto de partida para desarmá-los. Ao invés de se culpar por não ter alcançado o que deseja, entenda que você estava operando sob a influência de uma programação. Nos próximos capítulos, aprenderemos como reescrever essa programação. Mas, por agora, o foco é simples: identificar o eco silencioso que tem ditado sua realidade. Para aprofundar ainda mais, considere a forma como as narrativas sociais e familiares podem moldar essas sombras. Crescemos ouvindo frases como: dinheiro não nasce em árvore, os ricos são mesquinhos,
ou você tem que se contentar com o que tem. Essas afirmações, repetidas ao longo dos anos, tornam-se verdades absolutas em nosso subconsciente. Elas formam um escudo invisível que, por mais que racionalmente desejemos a abundância, internamente nos repelimos dela para permanecer fiéis a essas programações antigas. A autossabotagem, frequentemente vista como um inimigo astuto, é na verdade um sintoma dessas sombras. Ela não é um defeito de caráter, mas uma resposta programada do seu sistema para mantê-lo dentro da zona de conforto, mesmo que desconfortável, ditada por essas crenças limitantes. O medo do sucesso, por exemplo, pode ser uma projeção do medo de perder quem você é, de ser julgado ou de falhar de uma nova forma. É um mecanismo de proteção distorcido, nascido de um software antigo que interpreta o crescimento como uma ameaça. Ao longo da sua vida, você já colecionou uma vasta biblioteca de experiências. Muitas delas reforçaram esses padrões de restrição. Este capítulo é o primeiro passo para reorganizar essa biblioteca, separando o que é verdadeiramente seu, do que foi imposto ou aprendido sem consciência. É um convite à autorreflexão profunda, um momento para pausar e realmente ouvir o que seu subconsciente tem dito a você sobre sua capacidade de prosperar. Não se apresse neste processo. Permita-se sentir as emoções que surgirem, pois elas são mensageiras valiosas que apontam para as raízes das suas sombras. O primeiro passo para despertar a sua realidade interior de abundância é justamente lançar luz sobre essas sombras. É um ato de coragem olhar para dentro e reconhecer esses padrões, não com julgamento, mas com a curiosidade de um observador. Ao identificar esses ecos internos que o aprisionam, você começa a desarmar a programação que tem sabotado seus sonhos. Este capítulo é o seu convite para iniciar essa jornada de reconhecimento, para que você possa entender o ponto de partida dessa restrição e, assim, preparar o terreno para a verdadeira transformação. Abrace este processo com gentileza e uma mente aberta, pois ele é o alicerce para construir a vida abundante que você merece. Capítulo 2. O salto essencial. Decisão como criação. No capítulo anterior, lançamos luz sobre as sombras da mente, aqueles padrões de restrição que, de forma inconsciente, moldam nossa realidade e nos impedem de acessar a plenitude da abundância. Agora que você começou a reconhecer esses ecos silenciosos, é hora de dar o próximo e mais crucial passo: a decisão. Muitos de nós fomos condicionados a acreditar que a ação só é possível quando nos sentimos 100% confiantes. Esperamos a ausência total de medo, a certeza absoluta do resultado, antes de dar o primeiro passo significativo. É como esperar que a luz verde apareça em um semáforo que está sempre no vermelho. Essa mentalidade nos aprisiona em um ciclo de inércia, onde a espera pela confiança se torna a maior sabotadora dos nossos sonhos. A verdade é que a confiança não é um pré-requisito para a ação. Ela é, na maioria das vezes, uma consequência da ação. Pense comigo. Quando você aprendeu a andar de bicicleta, esperou se sentir completamente confiante para pedalar sem as rodinhas? Provavelmente não. Você tomou a decisão de tentar, sentiu o medo, talvez caiu algumas vezes, mas persistiu. E foi na ação, no movimento, que a confiança nasceu e se solidificou. O mesmo princípio se aplica à criação da sua realidade abundante. A decisão consciente é o ponto de virada, o momento em que você rompe com o ciclo vicioso da inércia. É um salto essencial. Não necessariamente um salto no escuro, mas um salto com clareza de intenção. Decidir não é apenas uma escolha mental. É uma ação energética e espiritual profunda. Ao decidir, você envia um sinal inequívoco ao universo e ao seu próprio subconsciente de que está pronto para o próximo nível, para a próxima versão de si mesmo. Essa decisão, muitas vezes, precisa ser tomada em meio ao medo. Não se trata de negar o medo, mas de reconhecê-lo e, ainda assim, escolher seguir em frente. O medo é apenas um sinal de que você está saindo da sua zona de conforto, o que é exatamente onde a magia acontece. Cada vez que você decide agir, apesar da voz da dúvida,
você reconfigura seu destino. Você está literalmente criando novos caminhos neurais em seu cérebro e novas realidades em seu campo energético. Pense em qualquer grande mudança em sua vida. Ela começou com uma decisão. Decidir mudar de emprego, iniciar um relacionamento, viajar, começar um projeto. Antes de qualquer resultado tangível, houve um instante singular de compromisso inabalável. Essa decisão não exigiu que você tivesse todas as respostas, mas sim a coragem de assumir o leito do rio, mesmo sem saber exatamente para onde a correnteza o levaria. O poder da decisão reside na sua força propulsora. Ela transforma uma intenção vaga em um compromisso firme. Transforma o desejo em um plano de ação, mesmo que o plano inicial seja apenas o próximo pequeno passo. Quando você decide, você se coloca em movimento e o universo conspira a seu favor, revelando os próximos passos e recursos que você não conseguia ver antes. A ausência de decisão, por outro lado, é uma decisão passiva de permanecer no mesmo lugar. É o principal fator que mantém as pessoas presas em ciclos de escassez ou insatisfação. Quantas oportunidades foram perdidas simplesmente porque a pessoa esperou sentir-se pronta ou segura? A segurança não está na inação, mas na ação estratégica e intencional. Ao adiar uma decisão, você não está evitando um risco. Está garantindo que o resultado permaneça o mesmo, ou até piore, pois a vida está em constante movimento. A decisão ativa é um ato de soberania pessoal. É dizer sim para si mesmo e para o futuro que você deseja criar, independentemente das circunstâncias atuais. Não precisa ser uma decisão gigantesca que mude sua vida da noite para o dia. Muitas vezes, a decisão mais poderosa é aquela pequena escolha diária de persistir, de aprender algo novo, de se expor um pouco mais. Cada sim consciente acumula energia e momentum, construindo uma inércia positiva em direção aos seus objetivos. Para que essa decisão seja verdadeiramente um ato de criação, ela deve vir acompanhada de intenção clara e convicção. Não é um "eu vou tentar", mas um "eu vou fazer". É um compromisso interno que ressoa em cada fibra do seu ser. Quando você decide com essa profundidade, seu subconsciente começa a trabalhar a seu favor, buscando recursos, ideias e caminhos que antes pareciam invisíveis. A sincronicidade começa a se manifestar, e você percebe que o universo está de fato respondendo à sua escolha. Entenda que o processo de decidir pode ser desconfortável, especialmente no início, quando as velhas sombras tentam puxá-lo de volta. No entanto, é nesse desconforto que reside o crescimento. É nesse ponto que você prova a si mesmo e ao universo que está comprometido com a sua transformação. Cada decisão tomada, apesar do medo, é uma vitória sobre a autossabotagem e uma reafirmação do seu poder criador. Este capítulo é um convite para você exercitar esse músculo da decisão. Não espere pela perfeição, pela clareza total ou pela confiança plena. Simplesmente decida. Decida que você merece a abundância. Decida que você irá trilhar esse caminho, um passo de cada vez. Essa escolha corajosa é o verdadeiro ato de criação, o rompimento do ciclo que o tem mantido refém e o início da sua jornada para uma realidade onde a abundância não é uma busca, mas um fluxo natural. Qual é a decisão que você tem evitado tomar, mas que sabe que é essencial para o seu próximo passo rumo à abundância? Capítulo 3. O campo fértil da consciência. Cultivando a semeadura interna. No capítulo anterior, exploramos o poder transformador da decisão consciente, o salto essencial que nos tira da inércia e nos impulsiona em direção à nossa realidade desejada. Uma vez que a decisão é tomada, o próximo passo crucial é preparar o terreno onde essa nova realidade irá florescer. E esse terreno, meus caros leitores, não está em nenhum lugar externo, mas sim no vasto e fértil campo da sua mente. Imagine sua mente como um jardim imenso e vibrante. Nesse jardim, cada pensamento que você cultiva, cada ideia que você absorve, cada crença que você sustenta, é uma semente.
Algumas dessas sementes são de flores exuberantes e árvores frutíferas, pensamentos de abundância, merecimento, capacidade e otimismo. Outras, infelizmente, são sementes de ervas daninhas, crenças de escassez, indignidade, limitação e medo, as mesmas sombras que começamos a identificar no primeiro capítulo. A questão central aqui é: o que você tem plantado nesse jardim? E mais importante, o que você tem permitido que cresça e floresça sem sua permissão consciente? Muitas das sementes de escassez foram plantadas por terceiros, pais, professores, sociedade, ou por experiências passadas que interpretamos de forma limitante. Sem a nossa vigilância, elas criaram raízes profundas, absorvendo a energia do solo e impedindo que as sementes da prosperidade germinem plenamente. A verdadeira mestria sobre a sua realidade começa com a capacidade de identificar as raízes mentais que sustentam a escassez. Como um jardineiro experiente, você precisa se abaixar, observar o solo da sua consciência e perguntar: qual é a crença fundamental que está por trás dessa dificuldade ou limitação em minha vida? Por exemplo, a dificuldade em reter dinheiro pode estar enraizada na crença de que dinheiro é sujo ou dinheiro atrai problemas. A falta de oportunidades pode vir da crença não sou bom o suficiente. A chave é ir além do sintoma, a falta de dinheiro, a oportunidade perdida, e chegar à causa raiz na mente. Para isso, você precisará desenvolver uma prática de autoconsciência atenta. Comece a observar seus pensamentos, especialmente aqueles que surgem quando você está diante de uma oportunidade, um desafio financeiro ou um desejo. Quais são as vozes internas que você ouve? Elas são de encorajamento ou de desânimo? Uma vez identificada a erva daninha, o próximo passo é desarraigá-la. Isso não significa negá-la ou suprimi-la, mas sim confrontá-la com a verdade. Pergunte-se: essa crença é realmente minha? Ela me serve? De onde ela veio? Muitas vezes, a simples consciência de que uma crença não é sua, mas algo que você absorveu, já começa a enfraquecer suas raízes. Com o solo da mente agora mais livre, o trabalho de plantar novas sementes pode começar. E quais são essas novas sementes? São ideias de valor, abundância e merecimento. É a convicção profunda de que você é digno de todas as coisas boas da vida, que a prosperidade é um estado natural do universo e que você tem a capacidade inata de criá-la. Isso se faz através de afirmações conscientes, não como um mantra vazio, mas como uma verdade que você escolhe acreditar. Eu sou merecedor de toda a abundância que o universo tem a oferecer. O dinheiro flui para mim com facilidade e alegria. Visualização. Não apenas ver o que você quer, mas sentir a emoção de já possuí-lo, infundindo essa nova semente com energia vital. Ambiente de apoio. Cercar-se de pessoas, livros, áudios e experiências que reforçam as novas crenças e nutrem o crescimento. Ação alinhada. Agir como se essas novas crenças já fossem verdadeiras, mesmo que em pequenos passos. Cada ação alinhada com a abundância é um fertilizante para as novas sementes. A profundidade dessa jardinagem mental reside na consistência. Assim como um jardineiro não planta uma semente e a abandona, você precisará regar e nutrir as novas ideias diariamente. Isso envolve não apenas a repetição das afirmações e visualizações, mas também a vigilância constante contra o retorno das ervas daninhas. A mente, por sua natureza, busca o que é familiar. Se você não substituir ativamente os velhos padrões, eles tendem a brotar novamente. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de mudar e se adaptar, é seu maior aliado aqui. Cada vez que você escolhe um pensamento de abundância, em vez de um de escassez, você fortalece as novas conexões neurais e enfraquece as antigas. É como desviar um rio. No começo, a água ainda tenta seguir o caminho antigo, mas com persistência, um novo leito é formado e o fluxo muda permanentemente. O jardim da sua mente não é estático. Ele é um organismo vivo que responde à sua atenção e intenção. Considere também
O impacto da gratidão na semeadura interna. Ser grato pelo que você já tem, mesmo que seja pouco aos seus olhos, abre espaço para mais. A gratidão é um poderoso fertilizante para as sementes da abundância, pois ela imediatamente eleva sua vibração e comunica ao universo que você está pronto para receber mais. Mesmo em momentos de desafio, encontrar algo pelo qual ser grato pode mudar a dinâmica do seu jardim mental. Entenda que cultivar o campo da sua consciência não é um evento único, mas um processo contínuo. Haverá dias em que as dúvidas antigas tentarão ressurgir. O truque não é lutar contra elas, mas reconhecê-las e, gentilmente, redirecionar sua atenção para as sementes que você escolheu plantar. A paciência e a persistência são qualidades de um jardineiro sábio. Lembre-se, o jardim da sua mente está sempre ativo. Ele não pode ficar vazio. Se você não plantar conscientemente as sementes que deseja, as ervas daninhas antigas ou novas simplesmente tomarão o lugar. Este capítulo é o seu guia para se tornar o jardineiro mestre da sua própria consciência, cultivando um campo fértil onde a abundância florescerá de forma natural e exuberante. Qual semente de valor, abundância ou merecimento você vai plantar no seu jardim hoje? Capítulo 4. A arquitetura da linguagem. Tecendo a nova realidade. No nosso percurso até aqui, reconhecemos as sombras mentais que nos limitam e demos o salto crucial da decisão para uma nova realidade. No capítulo anterior, aprendemos a cultivar o campo fértil da nossa consciência, semeando ideias de abundância e merecimento. Agora, é fundamental compreender a ferramenta mais poderosa que temos para moldar esse jardim: a linguagem. A linguagem não é apenas um meio de comunicação. Ela é uma força criadora. As palavras que usamos, tanto as que proferimos em voz alta quanto, e talvez mais importante, as que dizemos a nós mesmos em silêncio, são os fios com os quais tecemos a tapeçaria da nossa realidade. Pense nisso. Cada pensamento se forma em palavras, cada emoção ganha contorno através delas, e cada instrução que damos ao nosso subconsciente é verbalizada. A maneira como nos expressamos, portanto, não apenas descreve nossa experiência financeira, mas a esculpe. Muitos de nós, sem perceber, utilizamos uma linguagem que reforça a escassez. Frases como: dinheiro é sempre um problema, nunca consigo economizar, sou azarado com finanças, ou não tenho tempo para isso, parecem inofensivas, mas são, na verdade, decretos poderosos que enviam sinais claros ao universo e, mais crucialmente, à nossa própria mente subconsciente. Cada vez que repetimos esses padrões verbais, estamos construindo prisões para nós mesmos, em vez de pontes para a abundância. O poder das palavras não ditas, o nosso monólogo interno, é ainda mais sutil e perigoso. Aquela conversa constante em nossa cabeça sobre nossas limitações, nossos medos e nossas falhas tem um impacto direto na nossa autoimagem e, consequentemente, na nossa capacidade de atrair prosperidade. Se internamente você se define como alguém que luta para ter dinheiro, seu subconsciente fará de tudo para provar que essa definição está correta, criando situações que validam essa crença. A boa notícia é que, assim como podemos construir prisões com a linguagem, também podemos construir pontes para a abundância. A chave é a reescrita verbal consciente. Trata-se de um processo intencional de substituir as narrativas de escassez por afirmações de prosperidade, poder e merecimento. Não é sobre enganar a si mesmo, mas sobre treinar sua mente para focar no que você deseja criar, em vez do que você teme ou não tem. Aqui estão algumas práticas para iniciar a reescrita verbal consciente. Identifique suas frases de escassez. Comece a prestar atenção às palavras que você usa quando fala sobre dinheiro, sucesso, tempo e suas próprias capacidades. Anote as frases negativas mais frequentes. Reformule para o positivo e presente. Transforme essas frases em afirmações positivas e no tempo presente, como se já fossem verdade. Por exemplo, dinheiro é difícil. Torna-se: o dinheiro flui para mim com facilidade. Eu não consigo, Vira.
Eu sou capaz de aprender e realizar. Use a linguagem da possibilidade. Substitua eu deveria, ou eu preciso, por eu escolho, ou eu posso. Isso empodera você e muda a percepção de obrigação para a de livre-arbítrio. Verbalize a gratidão. Integre a gratidão em sua fala diária. Eu sou grato pelo dinheiro que tenho e pelo dinheiro que está a caminho. A gratidão eleva sua vibração e atrai mais do que você valoriza. Monitore seu diálogo interno. Torne-se um observador atento da sua conversa mental. Sempre que pegar a si mesmo em um padrão de pensamento negativo, pare, reconheça e conscientemente escolha uma nova afirmação. Isso pode ser feito silenciosamente no início, mas com prática, torna-se um hábito. A consistência é vital. Repetir essas novas afirmações com emoção e convicção, não uma vez, mas diariamente, irá gravar esses novos padrões no seu subconsciente. É como esculpir uma estátua. Cada golpe do cinzel é uma palavra, e a repetição constante da mesma intenção molda a forma final. Sua linguagem é o cinzel, e sua realidade é a obra de arte. Entenda que as palavras possuem uma energia vibracional. Quando você fala sobre escassez, você vibra escassez. Quando você fala sobre abundância, você vibra abundância. Ao dominar a arquitetura da sua linguagem, você não apenas muda suas palavras, você muda sua vibração. E ao fazer isso, você reconfigura sua experiência financeira e pessoal. Você está literalmente tecendo uma nova realidade, palavra por palavra. Além da escolha de palavras individuais, é fundamental observar a estrutura de suas narrativas. Como você conta a história da sua vida? Você foca nos fracassos passados, nas dificuldades presentes ou nas possibilidades futuras. Cada vez que você reitera uma história de não consigo, você a solidifica ainda mais. O exercício aqui é começar a recontar sua história de uma perspectiva de empoderamento e aprendizado. Mesmo os desafios podem ser narrados como degraus para o crescimento, não como barreiras intransponíveis. A linguagem que você usa para descrever os outros também é um reflexo do seu mundo interno e afeta sua vibração. Se você constantemente critica, reclama ou diminui as conquistas alheias, essa energia se volta para você, criando um ambiente interno de escassez. Em contrapartida, expressar apreciação e reconhecimento pelos outros eleva sua própria energia e abre mais espaço para a abundância em sua vida. A arquitetura da linguagem é um campo dinâmico. Ela exige atenção plena e prática deliberada. Comece pequeno, com uma ou duas frases que você se compromete a mudar. A cada dia, observe o impacto que essa mudança sutil tem em seu humor, em suas ações e nas respostas que você recebe do mundo. Você ficará surpreso ao perceber como a realidade começa a se moldar de acordo com as palavras que você escolhe. Ao dominar a arquitetura da sua linguagem, você não apenas muda suas palavras, você muda sua vibração, e ao fazer isso, você reconfigura sua experiência financeira e pessoal. Você está literalmente tecendo uma nova realidade, palavra por palavra. Qual a primeira frase de escassez que você vai reescrever hoje? Capítulo 5. A alquimia emocional. Vibrando na frequência da riqueza. No nosso percurso tem sido uma jornada de revelação. Desde identificar as sombras mentais e fazer a decisão corajosa de mudar, até dominar a arquitetura da linguagem. Agora, chegamos a um dos pilares mais vibrantes da criação da sua realidade: as emoções. As emoções não são apenas reações passivas aos eventos. Elas são tintas poderosas com as quais pintamos a tela do nosso futuro. Elas são a energia em movimento, a força vibracional que sintoniza você com aquilo que você deseja atrair. Pense nas emoções como um dial de rádio. Cada emoção que você sente emite uma frequência específica. Quando você está sintonizado na frequência do medo, da ansiedade, da raiva ou da escassez, é exatamente isso que você atrairá para a sua experiência. Se a sua estação interna está constantemente transmitindo "não tenho o suficiente", "não sou capaz", ou "isso é muito difícil", o universo, em sua perfeição,
simplesmente reflete essa vibração de volta para você. É a lei da ressonância em ação. A alquimia emocional é a arte e a ciência de transformar estados emocionais de baixa frequência em estados de alta frequência, alinhados com a prosperidade. Isso não significa reprimir ou negar emoções negativas. Pelo contrário, significa reconhecê-las, compreendê-las e então, conscientemente, escolher transmutá-las. A negação de uma emoção apenas a aprisiona, tornando-a ainda mais potente em seu subconsciente. Como cultivamos estados emocionais alinhados com a prosperidade? Reconheça e nomeie. O primeiro passo é a consciência. Quando você se sentir ansioso, frustrado ou temeroso, pare e identifique a emoção. Dê um nome a ela. Estou sentindo ansiedade sobre minhas finanças. Esse simples ato de reconhecimento já começa a dissipar a névoa. Sinta para liberar. Permita-se sentir a emoção por alguns instantes. Onde você a sente no seu corpo? Não a julgue. Apenas observe-a sem apego. Muitas vezes, a emoção perde força quando não a resistimos. Mude o foco. Uma vez que você reconheceu a emoção, conscientemente mude seu foco. Se a ansiedade financeira surgiu, em vez de focar na dívida, comece a pensar em soluções, em oportunidades, ou mesmo em algo pelo qual você é grato. Onde o foco vai, a energia flui. Ative emoções elevadas. Pratique intencionalmente sentir emoções de alta frequência. Gratidão. A gratidão é talvez a emoção mais poderosa para a prosperidade. Seja grato pelo que você já tem, pelos desafios superados, pelas oportunidades presentes. Sinta a gratidão no seu corpo. Ela eleva sua vibração instantaneamente. Apreciação. Aprecie a beleza ao seu redor, as pequenas coisas, as pessoas em sua vida. Amor e compaixão. Dirija amor a si mesmo e aos outros. Alegria. Busque atividades que lhe tragam alegria genuína. Rir, dançar, cantar. Essas ações liberam uma energia poderosa. Entusiasmo e expectativa positiva. Anime-se com o futuro, com as possibilidades, com as oportunidades que estão por vir. Cultivar esses estados emocionais não é uma fuga da realidade, mas a base de uma nova realidade vibracional. Quando você irradia uma frequência de gratidão, alegria e expectativa positiva, você se torna um ímã para mais dessas experiências. É um ciclo virtuoso. As emoções elevadas atraem mais do que é positivo, o que, por sua vez, reforça essas emoções. A coerência entre seus pensamentos e suas emoções é crucial. Se você afirma, eu sou abundante, pensamento, mas sente ansiedade e medo, emoção, você está enviando sinais mistos ao universo. A chave da alquimia emocional é alinhar o que você pensa, o que você fala e principalmente o que você sente. É no sentir que a verdadeira manifestação acontece. As emoções são a cola energética que une suas intenções à realidade. Para praticar, comece com pequenos momentos ao longo do dia. Em vez de rolar as redes sociais no seu telefone, reserve 5 minutos para sentir gratidão por 3 coisas em sua vida. Quando um pensamento de escassez surgir, pause, respire e ative intencionalmente uma emoção de apreciação por algo simples ao seu redor. Essa prática constante irá recondicionar seu sistema emocional. Além disso, compreenda que o corpo é um receptor e um transmissor de emoções. A sua postura física, a sua respiração, todos esses elementos influenciam e são influenciados pelos seus estados emocionais. Uma postura aberta e ereta, combinada com uma respiração profunda e calma, pode por si só alterar seu estado emocional, mesmo que por alguns instantes. Experimente. Ficar de pé com os ombros para trás e um sorriso no rosto por 2 minutos pode mudar a química do seu cérebro, ativando emoções mais positivas. A persistência nesta prática é o que solidifica a mudança. Não espere a perfeição, mas celebre cada pequeno progresso. Cada vez que você escolhe conscientemente uma emoção de alta frequência, você está não apenas mudando seu estado momentâneo, mas também reescrevendo o roteiro vibracional da sua vida. Lembre-se, suas emoções são suas maiores aliadas na criação.
Elas são o combustível que impulsiona seus desejos para a manifestação. Ao se tornar o mestre da sua alquimia emocional, você se torna o pintor consciente da sua vida, escolhendo as cores mais vibrantes para criar a realidade próspera que você merece. Que emoção você vai escolher cultivar intencionalmente a partir de agora? Capítulo 6. O espelho do entorno. Refletindo a paisagem interior. Nos capítulos anteriores, desvendamos as camadas internas da criação. Reconhecemos as sombras mentais, fizemos a decisão de mudar, cultivamos o jardim da consciência e dominamos a alquimia emocional e a arquitetura da linguagem. Agora, é hora de olhar para fora, para o mundo que nos cerca. Este capítulo explora uma verdade profunda e muitas vezes subestimada. O ambiente externo é um espelho que reflete nossa paisagem interior, tudo ao nosso redor. As pessoas com quem convivemos, os espaços que habitamos, o tipo de mídia que consumimos e os hábitos que cultivamos diariamente. Não é aleatório. É, em grande parte, uma extensão e uma manifestação vibracional das nossas crenças internas, emoções predominantes e padrões de pensamento. Se a sua realidade interior está carregada de escassez, desordem ou negatividade, é muito provável que seu ambiente externo, de alguma forma, espelhe isso. Por exemplo, um ambiente físico desorganizado pode ser um reflexo de uma mente caótica ou de sentimentos de sobrecarga. Relações tóxicas podem indicar uma crença interna de indignidade ou a necessidade de validação externa. O consumo excessivo de notícias negativas ou mídias que reforçam o medo pode ser um sintoma de uma mente que já está predisposta à ansiedade. Seu entorno não é apenas um pano de fundo, ele é um alicerce que pode tanto sustentar quanto sabotar sua jornada rumo à abundância. A boa notícia é que, assim como o ambiente externo reflete o interno, ele também pode ser redesenhado intencionalmente para que se torne um catalisador de prosperidade e não um obstáculo. Este é um processo de recalibração energética que começa com a consciência e a escolha deliberada. Como redesenhar seu entorno para que ele sirva como um alicerce para a prosperidade? Avalie seus círculos sociais. As pessoas com quem você mais interage exercem uma influência colossal sobre sua energia e suas crenças. Elas o elevam ou o drenam? Elas o encorajam ou o limitam? Isso não significa abandonar amigos ou familiares, mas sim conscientizar-se do impacto que eles têm e, talvez, buscar um equilíbrio, cultivando mais tempo com aqueles que ressoam com a sua visão de abundância. Pessoas que inspiram, apoiam e celebram suas conquistas são um tesouro. Organize seus espaços físicos. Seu lar e seu local de trabalho são extensões da sua mente. Um ambiente limpo, organizado e inspirador convida a energia de clareza e prosperidade. Livre-se do que não serve mais, física e energeticamente. Crie espaços que transmitam calma, propósito e beleza. Lembre-se, a ordem externa muitas vezes reflete e reforça a ordem interna. Monitore sua dieta midiática. A informação que você consome diariamente é alimento para sua mente. Notícias sensacionalistas, redes sociais comparativas ou conteúdos que promovem o medo e a escassez podem poluir seu jardim mental. Seja seletivo. Escolha consumir mídias que informem, inspirem, edifiquem e expandam sua visão de mundo. Cultive hábitos elevados. Nossos hábitos diários constroem quem nos tornamos. Hábitos como meditação, leitura inspiradora, exercícios físicos, alimentação consciente e tempo na natureza são investimentos diretos na sua paisagem interior. Eles recarregam sua energia, promovem clareza mental e fortalecem sua conexão com a abundância. O processo de redesenhar seu entorno é um diálogo contínuo entre o que está dentro e o que está fora. Ao limpar, organizar e elevar seu ambiente externo, você envia um sinal claro ao seu subconsciente de que você está pronto para uma nova realidade. Essa ação externa valida e reforça as mudanças internas que você tem cultivado. É um ciclo de reforço positivo. Um ambiente mais propício nutre pensamentos e emoções mais elevadas, que, por sua vez, o inspiram a manter um ambiente ainda mais próspero.
Além dessas áreas principais, considere também a qualidade dos objetos que você mantém e a simbologia deles em seu espaço. Objetos quebrados, sem uso ou que trazem memórias negativas podem estagnar a energia. Substituí-los por itens que evocam beleza, crescimento e aspiração pode ter um impacto sutil, mas poderoso, na sua percepção e na sua vibração. Seu lar deve ser um santuário de inspiração, um local que o lembra constantemente da abundância que você está cultivando. O mesmo vale para as rotinas diárias. Seus rituais matinais e noturnos, por exemplo, podem ser redesenhados para incluir momentos de gratidão, visualização ou leitura inspiradora, em vez de iniciar ou encerrar o dia com distrações ou sobrecarga de informação. Esses pequenos ajustes acumulam-se e criam uma estrutura de suporte para sua nova mentalidade. Lembre-se, o espelho do entorno não é apenas um reflexo, é uma ferramenta de criação ativa. Ao conscientemente moldá-lo para ser um reflexo da abundância que você deseja, você não apenas melhora seu presente, mas também constrói uma fundação sólida para a sua manifestação futura. Que aspecto do seu entorno você vai escolher redesenhar hoje para que ele sirva de alicerce para a sua prosperidade? Capítulo 7. O rito da repetição com alma. Nosso caminho rumo à abundância tem nos levado a explorar a mente, a decisão, a consciência, a linguagem e até mesmo o nosso ambiente externo. Todos esses são elementos cruciais. Mas há um fator que atua como o catalisador que transforma intenções efêmeras em realidade sólida: a repetição. No entanto, não estamos falando de uma repetição mecânica e vazia, mas do rito da repetição com alma. É uma ilusão comum acreditar que uma única epifania, um momento de euforia ou uma grande decisão isolada é suficiente para mudar uma vida inteira. Se fosse assim, todos nós teríamos alcançado nossos maiores sonhos após o primeiro curso inspirador ou a primeira leitura de um livro transformador. A verdade é que a reprogramação profunda não acontece em um instante. Ela se constrói através da consistência, da emoção e da consciência aplicadas repetidamente. Pense em qualquer mestre em sua área, um músico, um atleta, um cirurgião. O que os levou à excelência não foi um único dia de prática intensa, mas sim a repetição deliberada e focada ao longo de anos. Eles repetiram movimentos, técnicas e estratégias incansavelmente, até que o que era difícil se tornou natural, quase uma segunda natureza. Nossa mente e nosso campo energético funcionam de forma semelhante. Os padrões de escassez que identificamos no capítulo 1 foram gravados através da repetição, e os novos padrões de abundância exigirão o mesmo. O rito da repetição implica que ela deve ser praticada com reverência e intenção. Não é apenas fazer de novo, mas fazer de novo com presença. Quando você repete suas intenções, afirmações ou visualizações com alma, você está injetando energia vital em seu novo caminho. Essa prática se torna um ritual diário que fortalece as novas redes neurais no seu cérebro e realinha a sua vibração com a realidade que você deseja manifestar. Como praticar o rito da repetição com alma? Consistência diária. Escolha um horário fixo no seu dia para as suas práticas, manhã, noite ou ambos. A regularidade é mais importante do que a duração. 10 minutos focados diariamente valem mais do que 1 hora esporádica. Intenção clara e emoção genuína. Ao repetir uma afirmação como "eu sou um ímã para a abundância", não a diga mecanicamente. Sinta a palavra ímã. Sinta a emoção de atrair. Conecte-se com a sensação de ter a abundância que você busca. A emoção é o combustível que acelera a gravação do novo padrão. Consciência plena. Esteja totalmente presente no momento da repetição. Evite distrações. Cada repetição é uma oportunidade de aprofundar a crença em seu subconsciente. Visualize a nova realidade como se ela já fosse sua. Variedade de ferramentas. Use diferentes métodos para manter a repetição viva e interessante. Afirmações, faladas, escritas. Repita-as em voz alta, grave sua voz e ouça-a, ou escreva-as em um diário.
Visualização ativa. Feche os olhos e sinta-se vivendo a realidade desejada, engajando todos os seus sentidos. Meditação guiada. Utilize áudios que o guiem para estados de abundância e gratidão. Rituais simbólicos. Crie pequenos rituais que representem sua intenção. Acender uma vela ao fazer suas afirmações. Paciência e persistência. Haverá dias em que a energia estará baixa e a dúvida tentará se infiltrar. Nesses momentos, a repetição com alma se torna um ato de fé e disciplina. Lembre-se de que a mudança é um processo gradual e cada repetição é um passo, mesmo que pequeno. A repetição não é um fardo. É uma oportunidade contínua de criar. É a maneira como o universo e sua própria mente entendem que você está sério sobre suas intenções. À medida que você persiste neste rito, notará que o novo padrão não é mais algo que você tenta ser, mas algo que você se torna. A abundância não será mais uma ideia, mas uma experiência natural e intrínseca ao seu ser. É importante compreender que o cérebro humano é uma máquina de formação de hábitos. Ele busca eficiência, e a repetição é o caminho mais curto para automatizar comportamentos e crenças. Da mesma forma que você não pensa para escovar os dentes ou amarrar os sapatos, as crenças arraigadas de escassez operam no piloto automático. O rito da repetição com alma é o processo consciente de instalar um novo piloto automático, que o direcione para a abundância. Para intensificar essa prática, considere o poder do ambiente de apoio mencionado no capítulo anterior. Cercar-se de pessoas que também praticam a repetição consciente. Ouvir podcasts ou ler livros que reforçam essas ideias pode amplificar seus próprios esforços. A energia coletiva pode sustentar você nos dias em que sua motivação individual vacilar. Seus hábitos atuais são resultados de repetições passadas. Seus novos hábitos de abundância serão construídos da mesma forma, através do rito da repetição com alma, até que a prosperidade seja o seu estado natural de ser. Qual é a intenção que você se comprometerá a repetir com alma a partir de hoje? Capítulo 8. O protótipo do futuro. Incorporando o ser abundante. Até agora, nossa jornada tem nos guiado por um caminho de revelação e ação intencional. Identificamos as sombras, exercitamos a decisão, cultivamos a mente, dominamos a linguagem, alinhamos nossas emoções e compreendemos o poder da repetição no nosso ambiente. Agora, chegamos a um dos conceitos mais transformadores deste livro, a identidade. Muitos de nós vivemos sob a crença implícita de ter para ser. Acreditamos que, para sermos abundantes, precisamos primeiro ter dinheiro, um certo trabalho ou um estilo de vida específico. Essa mentalidade nos aprisiona em uma busca incessante por coisas externas, pois a validação do nosso ser fica sempre dependente de algo que ainda não possuímos. Se o dinheiro é escasso, a lógica nos diz que somos escassos. Se o sucesso ainda não chegou, nos vemos como fracassados. O que a sabedoria da criação consciente nos revela é exatamente o oposto. O caminho para a abundância é ser para ter. A identidade não é um destino a ser alcançado. Ela é a base magnética da sua realidade. Ao invés de esperar que as circunstâncias externas o transformem na pessoa que vive em plenitude, riqueza e valor interno, a maestria está em incorporar hoje a postura, a mentalidade e a energia de quem já vive essa realidade. Pense na pessoa que você aspira a ser. Como ela pensa sobre dinheiro? Como ela se comporta em relação a desafios? Que tipo de energia ela irradia? Como ela se sente sobre seu próprio valor? A incorporação é o ato de vestir essa nova identidade agora, mesmo que sua realidade externa ainda não a reflita completamente. É um ensaio poderoso para a vida que você está criando. Isso não significa ignorar sua situação atual ou viver em uma fantasia. Significa, sim, escolher quem você é a partir de uma visão futura, e não a partir de um passado limitante. É um ato de fé e de autoconfiança. Ao fazer isso, você envia um sinal claro e coerente ao universo, e mais importante, ao seu próprio subconsciente, de que essa é a sua nova verdade.
Como incorporar a postura de quem já vive em plenitude e riqueza? Defina sua identidade futura. Quem é a pessoa abundante que você está se tornando? Descreva em detalhes seus pensamentos, suas crenças sobre si e o mundo, suas emoções predominantes, seus hábitos diários, sua postura física, sua linguagem. Seja o mais específico possível. Pense como essa pessoa. Antes de tomar uma decisão, pergunte a si mesmo: se eu já fosse a pessoa abundante que desejo ser, como eu agiria ou pensaria nesta situação? Use isso como um filtro para as suas escolhas. Fale como essa pessoa. Elimine a linguagem de escassez, como discutido no capítulo 4. Use palavras que um ser abundante usaria: confiança, possibilidade, gratidão, criação. Sinta como essa pessoa. Ative as emoções de alta frequência, capítulo 5, que essa versão futura de você sentiria: alegria, entusiasmo, gratidão, paz. Passe alguns minutos do seu dia sentindo como seria já ter o que você deseja. Haja pequenos passos, como essa pessoa. Não precisa ser uma revolução imediata. Qual é a menor ação que a sua versão abundante faria hoje? Pode ser arrumar a sua mesa de trabalho, investir em um livro, meditar por 5 minutos ou se permitir um pequeno luxo com consciência. Essas pequenas ações cumulativas alinham você com a nova identidade. Vista-se para o papel. A forma como você se apresenta ao mundo afeta como você se sente e como o mundo o percebe. Não significa gastar fortunas, mas escolher roupas que o façam sentir-se capaz, digno e bem-sucedido. É um reforço externo da sua identidade interna. A identidade é a base magnética da realidade porque ela é o nosso ponto de atração. Se você se percebe como uma vítima da escassez, atrairá mais situações de escassez. Se você se percebe como um criador de abundância, o universo começará a conspirar a seu favor, trazendo às pessoas oportunidades e recursos que se alinham com essa nova percepção de quem você é. Para que essa incorporação seja verdadeiramente eficaz, ela deve ser vivida com convicção. Não se trata de uma atuação, mas de uma reconfiguração interna profunda. A persistência é chave. Em momentos de dúvida ou quando velhos padrões tentam ressurgir, o exercício é retornar à pergunta: quem eu sou agora? E realinhar seus pensamentos, palavras e sentimentos com essa nova verdade. A mente, com o tempo e a repetição, como explorado no capítulo 7, aceitará essa nova identidade como o seu padrão operacional principal. Você está, de fato, construindo um protótipo do futuro em seu presente. Ao viver a partir dessa nova identidade, você não está esperando pela abundância. Você está sendo a abundância. E o universo simplesmente a reflete de volta para você. É a culminação de todos os capítulos anteriores, onde a consciência das sombras se transforma em uma nova forma de ser. Este é um processo contínuo de autorredefinição. Haverá momentos em que a velha identidade tentará ressurgir, puxando você para trás com dúvidas e velhas crenças. Nesses momentos, a prática é gentilmente reconhecer a velha voz e conscientemente reafirmar a sua nova identidade. Lembre-se, você não está fingindo ser algo que não é. Você está revelando quem você realmente é, em sua essência mais profunda e abundante. Ao se tornar o protótipo do futuro no presente, você não apenas atrai, você magnetiza a abundância para a sua vida. Qual aspecto da sua identidade abundante você vai começar a incorporar hoje? Capítulo 9. O freio invisível, libertando a permissão interna. Chegamos a um ponto crucial em nossa jornada. Depois de explorar o poder da decisão, da mente, da linguagem, das emoções, do ambiente e da identidade, precisamos confrontar o que muitas vezes é o maior sabotador oculto da abundância: a permissão. Você já sentiu que deseja algo ardentemente, que trabalha por isso, que visualiza e afirma, mas no fundo, há um freio invisível que o impede de realmente receber? Esse freio é a falta de permissão interna. É o conflito silencioso entre o que você deseja conscientemente e o que seu subconsciente acredita que você pode ou merece ter. Muitas vezes,
Esse bloqueio se manifesta como crenças enraizadas de indignidade ou culpa. Pense em um vaso sanitário entupido. Por mais que você continue jogando água, seus desejos, suas ações, suas afirmações, se há um bloqueio fundamental, a água não fluirá livremente. Da mesma forma, se internamente você não se permite ter o dinheiro, o sucesso, o amor ou a saúde que busca, sua mente encontrará maneiras sutis de repelir ou autossabotar a chegada dessas bênçãos. De onde vêm esses sentimentos de indignidade ou culpa? Eles frequentemente se originam de experiências passadas, mensagens familiares ou sociais, e até mesmo de traumas não resolvidos. Talvez você tenha sido ensinado que ser rico é egoísta, que o dinheiro corrompe, ou que você precisa sofrer para merecer. Talvez você carregue culpas por erros passados, sentindo-se indigno de algo bom agora. Essas crenças não são lógicas, mas são profundamente arraigadas no seu sistema de valores e percepção. O desejo é uma força poderosa, mas a permissão é a chave que abre a porta. Se você tem um desejo, mas não há permissão para recebê-lo, é como querer entrar em uma casa com a porta trancada, e você mesmo tem a chave no bolso, mas se recusa a usá-la. Este capítulo nos conduz a um mergulho profundo em como liberar esse freio invisível. Não é um processo de consertar algo que está quebrado em você, mas de desprogramar crenças limitantes e reafirmar seu valor intrínseco. Você já é digno, você já merece. A permissão não é algo que se conquista, mas algo que se reconhece e se ativa. Como liberar o freio invisível da permissão? Identifique as crenças de indignidade. Culpa. Torne-se um detetive de suas próprias crenças. Quando você pensa em prosperidade, há alguma voz interna que diz: eu não mereço, não sou bom o suficiente para isso, ou isso é demais para mim. Escreva-as. Rastreie a origem. Se possível, tente identificar de onde essas crenças vêm. Foram mensagens dos seus pais, da sua religião, da sua cultura, ou de uma experiência traumática específica? Compreender a origem ajuda a despersonalizar a crença, percebendo que ela não é inerente a você. Desafie a validade. Pergunte-se: essa crença é absolutamente verdadeira? Ela me serve? Ela me leva para onde eu quero ir? Muitas vezes, a simples consciência de que uma crença é limitante e não verdadeira já começa a dissolvê-la. Pratique a autocompaixão e o perdão. Perdoe-se por quaisquer erros passados que possam estar alimentando a culpa. Entenda que você fez o melhor que pôde com o conhecimento e os recursos que tinha. Estenda a mesma compaixão que você daria a um amigo. Afirmações de merecimento. Substitua as crenças de indignidade por afirmações poderosas de merecimento. Repita diariamente: eu sou digno de toda a abundância e felicidade que a vida tem a oferecer. Eu me permito receber com gratidão e alegria. Eu sou valioso e merecedor por ser quem eu sou. Pequenas ações de permissão. Comece a se permitir pequenas coisas que reforçam o seu valor e a sua capacidade de receber. Pode ser comprar algo que você sempre quis e pode pagar, aceitar um elogio, descansar sem culpa ou pedir ajuda quando precisar. Cada pequena permissão é um passo para desativar o grande freio. Visualização da recebimento. Não apenas visualize o que você quer, mas visualize-se recebendo e aceitando com alegria e gratidão. Sinta a emoção de ter o que você se permitiu. A liberação da permissão é um processo de cura profunda. Ela o reconecta com sua essência, com a verdade de que você é um ser completo e inerentemente valioso. Quando você se permite, você alinha seu desejo com sua capacidade de receber, e o fluxo da abundância que antes estava bloqueado começa a fluir livremente. O universo está sempre pronto para lhe entregar, mas você precisa estar pronto para receber. É vital entender que essa falta de permissão não é uma falha moral, mas um mecanismo de defesa inconsciente. Sua mente está tentando protegê-lo de algo que ela percebe como uma ameaça. Seja as ameaça de ser julgado, de perder a segurança do familiar, mesmo que seja a escassez familiar, ou de não saber lidar com a nova responsabilidade que a abundância traria. O trabalho de libertar a permissão
É sobre mostrar ao seu subconsciente que a abundância é segura e benéfica para você. A prática da gratidão pelo que está chegando é um poderoso antídoto contra a indignidade. Agradecer antecipadamente pelo que você ainda não tem, mas que já se permitiu receber, valida sua permissão e sinaliza ao universo sua prontidão. Além disso, a aceitação da imperfeição é fundamental. Muitos de nós esperamos ser perfeitos para então merecer algo. Liberte-se dessa armadilha. Sua dignidade é inata, não condicionada a falhas ou sucessos. Você merece simplesmente por existir. Qual a crença de indignidade ou culpa que você está pronto para liberar hoje, permitindo-se finalmente receber tudo o que o universo tem guardado para você? Capítulo 10. Ordem. A linguagem do universo. Nosso caminho para a abundância tem se revelado uma jornada de alinhamento interior e exterior. Já falamos sobre a mente, as emoções, a linguagem, a identidade e até mesmo a importância de se permitir receber. Agora, é fundamental abordar um elemento que, embora pareça mundano, carrega uma profunda ressonância vibracional: a ordem. Muitas vezes, associamos ordem apenas à estética ou à praticidade. Arrumar uma gaveta, organizar a mesa de trabalho, limpar a casa. No entanto, a ordem é muito mais do que isso. Ela é uma linguagem silenciosa que comunicamos ao universo e, mais importante, ao nosso próprio subconsciente. Um ambiente físico organizado e uma organização interna clara influenciam diretamente a sua clareza mental, o foco e a capacidade de manifestação. Pense na natureza. Há uma ordem intrínseca nos ciclos das estações, no movimento dos planetas, na forma como as plantas crescem. O universo opera em um estado de ordem perfeita. Quando seu ambiente e sua mente estão em desordem, você está, de certa forma, emitindo uma frequência de caos e confusão. E o que o universo reflete de volta? Mais caos e confusão, dificultando o fluxo da abundância. Um espaço desorganizado não é apenas visualmente desagradável. Ele é um dreno de energia. Cada pilha de papéis, cada objeto fora do lugar, cada tarefa inacabada que você vê ao redor, compete por sua atenção e sobrecarrega sua mente. Isso gera uma sensação de estar para trás, de que algo está incompleto, roubando sua energia vital e o foco que poderia ser direcionado para a criação e manifestação. A desordem externa reflete uma desordem interna, criando um ciclo vicioso de estagnação. A ordem, por outro lado, é uma vibração de prontidão. Quando seu espaço e sua mente estão organizados, você comunica uma abertura para receber. É como preparar o terreno para uma grande colheita. Você cria espaço físico e mental para o novo, para as oportunidades, para a clareza de pensamento que leva à ação inspirada. Como cultivar a ordem em sua vida para manifestar mais abundância? Comece com o físico. Escolha uma área da sua casa ou local de trabalho que esteja desorganizada e comprometa-se a arrumá-la. Pode ser uma gaveta, uma prateleira ou sua mesa. Livre-se do que não serve, não é usado ou não traz alegria. O processo de desapego do físico é, em si, um ato de liberar velhas energias e criar espaço para o novo. Crie sistemas de organização. Não se trata apenas de arrumar uma vez, mas de criar sistemas que mantenham a ordem. Destine um lugar para cada coisa e coloque cada coisa em seu lugar. Isso economiza energia mental no longo prazo. Digital detox e organização digital. A desordem não se limita ao físico. Sua caixa de entrada de e-mail, arquivos no computador e aplicativos no celular também precisam de ordem. Exclua o que é desnecessário, organize pastas e gerencie suas notificações. Isso libera sua mente de ruídos constantes. Organização de tarefas e prioridades. A clareza sobre o que precisa ser feito e em que ordem é crucial. Use listas, agendas ou ferramentas digitais para organizar suas tarefas. Priorize o que é mais importante para seus objetivos de abundância e foque em concluir uma tarefa antes de pular para outra. Agenda mental. Dedique um tempo para organizar seus pensamentos.
A meditação, a escrita em um diário ou simplesmente sentar em silêncio podem ajudar a limpar a mente, dissipando a confusão e abrindo espaço para a intuição e novas ideias. Honre compromissos consigo mesmo. A ordem interna se reflete na sua capacidade de cumprir o que você se propõe. Pequenos compromissos diários, como seguir uma rotina matinal ou concluir uma tarefa específica, constroem a disciplina e a autoeficácia, reforçando a ordem em sua vida. A ordem não é uma prisão de regras rígidas, mas uma liberdade de foco. Quando você gasta menos tempo procurando coisas ou se sentindo sobrecarregado pela desorganização, libera uma quantidade imensa de energia mental e emocional, que pode ser direcionada para seus sonhos. Ela permite que a energia flua sem impedimentos, tornando você um canal mais claro para a manifestação. Pense na sensação de entrar em um ambiente limpo e organizado. Há uma imediata sensação de calma e clareza. Esse estado interno facilita a tomada de decisões, a criatividade e a atração de oportunidades alinhadas com seus objetivos. Por outro lado, um ambiente caótico pode gerar sentimentos de ansiedade e indecisão, bloqueando o fluxo da sua intuição e da sua capacidade de agir com propósito. A ordem, portanto, é um facilitador silencioso da sua jornada rumo à abundância. Lembre-se, ordem não é apenas estética, é uma vibração. É uma declaração ao universo de que você está pronto, que seu espaço está preparado e que sua mente está clara para receber tudo o que a abundância tem a oferecer. Ao abraçar a ordem em sua vida, você se alinha com a própria linguagem do universo, convidando a harmonia e a prosperidade a se manifestarem com mais fluidez. Qual pequena área da sua vida você vai trazer ordem hoje para começar a comunicar sua prontidão para receber? Capítulo 11. O olhar criador. A visão sentida. Até agora, construímos uma base sólida para essa manifestação da abundância, trabalhando em nossa mente, emoções, linguagem, identidade e ambiente. Chegamos a um ponto onde a visualização, uma ferramenta frequentemente citada, assume uma nova dimensão. Este capítulo não é sobre simplesmente imaginar o que você quer, mas sobre o desenvolvimento do olhar criador, uma prática sentida e simbólica de ver o que ainda não existe como se já fosse real. A visualização superficial, aquela que apenas flutua na superfície da mente, é como desenhar um esboço sem cor ou profundidade. Ela pode ter algum efeito, mas seu poder é limitado. O olhar criador, por outro lado, envolve todos os seus sentidos e, mais crucialmente, suas emoções. Ele transforma uma imagem mental em uma experiência vívida e palpável, tornando-a real para o seu subconsciente. Seu cérebro não consegue distinguir claramente entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. É por isso que sonhamos e sentimos as emoções dos sonhos como se fossem reais, ou porque a simples lembrança de um momento feliz pode nos fazer sorrir. Essa é a chave para o olhar criador. Engajar seus sentidos e suas emoções para que a imagem mental se torne uma realidade vibracional. Quando você utiliza o olhar criador, você está enviando um sinal coerente e poderoso ao universo. Você está comunicando não apenas "eu quero isso", mas "isso já é meu, eu já me sinto com isso". E é essa frequência de posse e gratidão que ativa na lei da atração de forma mais potente. Como cultivar o olhar criador? Crie sua tela mental com clareza. Antes de começar, tenha uma ideia clara e específica do que você deseja manifestar. Qual é a abundância que você busca? Descreva-a em detalhes. Não se prenda ao como ela virá, apenas no o que e no como se sentirá. Engaje todos os sentidos, não apenas veja a imagem. Visão, veja as cores, as formas, os detalhes. Audição, ouça os sons que estariam presentes, risadas, a melodia de um rio, o som de moedas caindo, a voz de alguém te parabenizando. Tato, sinta a textura, o toque do dinheiro, o tecido de uma roupa, a superfície de um objeto. Olfato, sinta os cheiros, o aroma de um jardim, o cheiro de um novo carro,
o cheiro do seu café no seu novo escritório. Paladar. Se aplicável, sinta o gosto. A comida que você comerá, o sabor do sucesso. Infundir com emoção. O coração da criação. Este é o passo mais vital. Ao visualizar, sinta a emoção de já ter alcançado o seu desejo. Sinta a alegria, a gratidão, o alívio, o entusiasmo, a paz. Permita que essa emoção preencha todo o seu ser. A emoção é o campo de energia que magnetiza a sua visão para a realidade. Uso de símbolos poderosos. Às vezes, visualizar o todo pode ser desafiador. Use símbolos. Se você deseja liberdade financeira, visualize-se voando sem preocupações, ou visualize uma balança perfeitamente equilibrada. Se o desejo é uma casa nova, visualize apenas a chave em sua mão e a sensação de entrar pela primeira vez. O subconsciente entende a linguagem dos símbolos. Pratique diariamente com consistência. Rito com alma. Reserve um horário fixo para essa prática, como você faria com uma meditação. Pode ser de 5 a 15 minutos, 2 vezes ao dia. A consistência, capítulo 7, aprofunda a gravação da nova realidade no seu subconsciente. Desapego do resultado. Após a prática, libere a necessidade de controlar o como ou o quando. Confie que o universo está orquestrando a melhor forma para que sua visão se manifeste. O desespero ou a ansiedade em relação ao resultado podem sabotar a energia criada. Plante a semente e confie no processo da natureza. Para aprofundar ainda mais o olhar criador, considere a integração de todos os seus sentidos. Não se trata apenas de ver uma imagem estática, mas de imergir-se completamente na cena. Por exemplo, se você está visualizando sua nova casa, não apenas a veja, mas imagine-se andando por ela, tocando as paredes, ouvindo os sons do ambiente, sentindo o ar condicionado ou o calor do sol entrando pelas janelas. Quanto mais detalhes sensoriais e emocionais você adicionar, mais vívida e real a experiência se tornará para o seu subconsciente, acelerando o processo de manifestação. Essa imersão total amplifica a força do seu desejo e a clareza da sua intenção. Além disso, aprimore a prática do olhar criador, incluindo a sensação de movimento e progressão dentro da sua visualização. Não apenas veja o resultado final, mas sinta-se em ação, dando os passos que levam a ele, com facilidade e alegria. Isso não só intensifica a experiência, mas também reforça a crença de que você é um agente ativo na criação da sua realidade. O olhar criador não é apenas um sonho acordado, é uma tecnologia mental e espiritual para moldar sua realidade. Ele fortalece sua fé, aumenta sua vibração e alinha suas ações com o futuro que você está criando. Ao ver o que ainda não existe como se já fosse real, você está, de fato, tecendo a malha da sua nova realidade e convidando a abundância para se materializar em sua vida. Que visão sentida você vai cultivar com o seu olhar criador hoje, para que ela comece a se manifestar em seu mundo? Capítulo 12. A conversa silenciosa. Reconfigurando o diálogo interno. À medida que avançamos em nossa jornada pela Sinfonia da Abundância, nos aprofundamos nos aspectos visíveis e tangíveis da criação. No entanto, há uma área que, embora invisível e inaudível para o mundo exterior, exerce um poder imenso sobre quem nos tornamos e o que manifestamos, o nosso monólogo interno. Pense naquilo que você diz a si mesmo quando ninguém está escutando. Esse é o seu diálogo interno, a corrente incessante de pensamentos, julgamentos, medos e esperanças que permeia sua mente. Esta conversa silenciosa não é um mero ruído de fundo. Ela é o arquiteto principal da sua identidade e, por consequência, da sua realidade. Cada palavra, cada frase que você repete para si mesmo está moldando sua percepção de quem você é, do que é capaz e do que merece. Se o seu monólogo interno é dominado por dúvidas, críticas, autoexigências ou histórias de fracassos passados, ele cria uma autoimagem limitada. Você se percebe como aquele que nunca consegue, o que não é bom o suficiente ou o que sempre tem azar. Essa identidade, reforçada diariamente por essa conversa silenciosa,
torna-se um ponto de atração magnético para mais experiências que a confirmem. O universo não distingue entre o que você deseja e o que você aceita como sua verdade. Ele simplesmente responde ao que você vibra consistentemente. O perigo do monólogo interno negativo reside na sua sutileza. Ele opera em segundo plano, muitas vezes sem que tenhamos consciência de sua influência. No entanto, seus efeitos são profundos. Ele drena nossa energia, mina nossa confiança, sabota nossas ações e nos mantém presos nos padrões de escassez que tanto desejamos superar. É o último vestígio das sombras da mente, capítulo 1, que precisa ser conscientemente reescrito. A boa notícia é que, assim como podemos ser prisioneiros da nossa conversa silenciosa, podemos nos tornar seus mestres. A chave é transformar esse monólogo interno de um diálogo de crítica e restrição em um diálogo de confiança, apoio e expansão. Não se trata de uma negação forçada da realidade, mas de uma escolha deliberada de focar naquilo que o fortalece e o impulsiona para a abundância. Como transformar sua conversa silenciosa? Torne-se um observador. Comece a prestar atenção ao que você diz a si mesmo. Sem julgamento, apenas observe. Você pode até carregar um pequeno caderno e anotar as frases mais comuns do seu monólogo interno, especialmente aquelas que aparecem quando você se sente ansioso, frustrado ou diante de um desafio. Identifique os padrões recorrentes. Quais são os temas principais? Há uma voz crítica constante? Uma voz que duvida? Uma voz que se compara aos outros? Interrompa o padrão negativo. Uma vez que você identificar um pensamento limitante, você tem o poder de interrompê-lo. Isso pode ser tão simples quanto dizer: cancele em sua mente, respirar fundo e redirecionar seu foco. Não se trata de lutar contra o pensamento, mas de não alimentá-lo. Reescreva a narrativa. Substitua conscientemente o pensamento negativo por um de apoio. Se a voz diz: você não vai conseguir, reescreva para: eu estou aprendendo e sou capaz de encontrar soluções, ou eu consigo o que me proponho a fazer. Use as diretrizes de linguagem do capítulo 4. Crie afirmações personalizadas. Desenvolva afirmações que falem diretamente aos seus pontos fracos identificados. Por exemplo, se você duvida do seu merecimento, eu sou digno de todas as oportunidades e abundância que a vida tem a oferecer. Repita-as com emoção e convicção. Pratique a autocompaixão. Trate-se com a mesma bondade e paciência que você daria a um amigo querido. Em vez de se repreender por um erro, pergunte: o que posso aprender com isso? E como posso me apoiar agora? Visualize o diálogo positivo. Antes de dormir ou ao acordar, visualize-se tendo uma conversa interna empoderadora. Sinta a leveza e a liberdade que vem de um diálogo interno que o apoia e o eleva. A transformação do monólogo interno não é um evento único, mas um hábito a ser cultivado. Cada vez que você escolhe reescrever uma frase limitante, você está fortalecendo um novo caminho neural e construindo uma identidade mais alinhada com a abundância. O que você diz a si quando ninguém escuta é o ensaio para o que você manifestará. Para fortalecer ainda mais essa reconfiguração, considere o impacto da observação silenciosa. Há momentos em que o melhor a fazer não é reescrever imediatamente, mas apenas observar a conversa interna sem se apegar a ela. Isso cria um espaço entre você e o pensamento, mostrando que você não é o pensamento, mas sim o observador dele. Essa prática de mindfulness enfraquece o domínio dos padrões negativos. Além disso, incorpore o reconhecimento das suas pequenas vitórias. Seu monólogo interno tende a focar no que falta ou no que deu errado. Quebre esse ciclo, conscientemente, elogiando a si mesmo por cada passo, por cada esforço, por cada pequena conquista. Essa validação interna nutre a confiança e fortalece o diálogo de apoio. Lembre-se que a consistência é a chave aqui, tornando esse novo diálogo uma segunda natureza, um reflexo automático do seu ser mais abundante. Ao transformar essa conversa silenciosa em um diálogo de confiança, apoio e expansão, você não apenas melhora seu bem-estar diário,
mas também reprograma sua identidade central para se tornar um ímã irresistível para a abundância em todas as suas formas. Que tipo de conversa você vai ter consigo mesmo a partir de hoje? Capítulo 13. A abundância, que encontra seu dono. A arte da atração. Você chegou. Não por acaso nem por sorte, mas por uma escolha deliberada de mergulhar nas profundezas da sua própria existência. Se você leu este livro até o fim, detém agora um conhecimento raro e poderoso. Uma verdade que a vasta maioria das pessoas nunca sequer concebe. Enquanto muitos se desgastam na corrida incessante por dinheiro e bens, buscando fora o que sentem que lhes falta, você desvendou a arte suprema da atração. A verdadeira prosperidade não é um objetivo a ser exaustivamente perseguido. Ela é atraída. Você se tornou o polo magnético. Pense em tudo o que você transformou. Você confrontou as sombras da mente, desfazendo nós de limitação que nem sabia que existiam. Tomou o salto essencial da decisão, saindo da inércia e escolhendo um novo caminho. Cultivou o campo fértil da sua consciência, semeando intenções poderosas. Dominou a arquitetura da sua linguagem, tecendo uma nova narrativa para si. Praticou a alquimia emocional, elevando sua vibração para sintonizar com a riqueza. Redesenhou o espelho do seu entorno, criando um santuário que reflete sua nova visão. Comprometeu-se com o rito da repetição com alma, solidificando os novos padrões. Incorporou o protótipo do futuro, vivendo hoje a identidade da sua versão abundante. Libertou o freio invisível da permissão interna, abrindo-se para receber. Compreendeu que a ordem é a linguagem do universo, alinhando-se com o fluxo natural. E aperfeiçoou o olhar criador, a visão sentida que dá vida aos seus sonhos. Cada um desses passos foi um ato de coragem e autodomínio. Você não apenas deseja a abundância, você está ativamente construindo a ponte para ela, de dentro para fora. Essa é a distinção crucial. Você não é mais um receptor passivo do destino. Você é o criador consciente, equipado com uma sabedoria que transcende as abordagens convencionais. Quando cada um desses pilares, sua mente clara, suas emoções elevadas, sua linguagem construtiva, suas ações inspiradas, sua identidade abundante, seu ambiente propício, a ordem em seu ser e sua visão sentida, está em sintonia perfeita. A abundância não é uma busca frenética. Ela é a resposta natural de um universo que espelha sua frequência. Ela flui para você com uma sincronicidade que valida sua jornada, trazendo oportunidades, recursos e experiências que se alinham com a pessoa que você se tornou. Você não está mais em busca do rio da prosperidade. Você se tornou o próprio rio, e ele flui através de você, para você e a partir de você. Este é o seu estado natural de ser. Sua jornada é um farol. Deixe-o brilhar. O conhecimento que você adquiriu é um presente. Ao compartilhá-lo, você não apenas reforça sua própria aprendizagem, mas também inspira uma corrente de transformação em outros. Sua história, sua voz, seu progresso são testemunhos vivos do que é possível. Que esta seja a sua verdade constante. Repita para si mesmo e digite nos comentários a seguinte frase: Eu sou o fluxo contínuo da abundância, e a prosperidade me encontra com gratidão e facilidade em todos os aspectos da minha vida. Agora reflita qual foi o maior clique ou o insight mais libertador que você teve ao longo deste livro. E qual a primeira ação inspirada, por menor que seja, que você irá tomar hoje para manifestar essa nova compreensão em sua vida. Compartilhe-se de seu progresso. Inspire a comunidade de criadores de abundância. Sua contribuição é um presente para todos nós e para o universo. Ao fecharmos este livro, lembre-se que a jornada da abundância é contínua e incrivelmente recompensadora. Você não está mais à mercê das circunstâncias. Você é o criador consciente da sua realidade. Leve consigo a certeza de que cada pensamento, cada emoção, cada palavra e cada ação alinhada constrói o caminho para a vida extraordinária que você merece. O universo está sempre pronto para conspirar a seu favor quando você vibra na frequência da sua verdadeira essência. Vá em frente, aplique o que aprendeu,
Celebre cada vitória, por menor que seja, e permita que a sinfonia da sua abundância ressoe em cada aspecto da sua vida.